Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e hoje estamos aqui com Christian de Aquino, fundador da Camerite, empresa especializada em soluções de segurança e tecnologia. Christian, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Christian, gostaria que você contasse um pouco sobre a origem da Camerite e o seu envolvimento com soluções de segurança e com tecnologia. Bom, a história é um pouquinho longa, né? Vou tentar resumir aqui para vocês, mas a gente começou em 2011. O objetivo na época era transmitir câmeras ao vivo na internet. Então, para resolver problemas de trânsito. Quero ir para casa, quero me movimentar, como está o trânsito nesse momento, né? Então, a ideia foi espalhar câmeras pela cidade, né, de Joinville e Santa Catarina, e transmitir isso na internet, ver se tinha, de alguma forma, audiência para esse tipo de solução. Né? Então, na época, minha origem é extremamente humilde, né? Então, aquela história, né? Tive a ideia, vou tentar captar, né? Hoje se fala muito em captação, fundo de investimento, venture capital, mas em 2011 isso era muito novo ainda. Os meus investidores foram 2 amigos, depois de bater na porta de alguns e me chamarem de louco, né? Isso é uma maluquice, você quer colocar câmera ao vivo para as pessoas, ninguém vai ver isso e tal. Até que um momento 2 amigos resolveram fazer um pequeno investimento na época. E aí deu-se a origem do que nós chamamos naquela época de Veja ao Vivo, né? Que era um site que basicamente tinha câmeras ao vivo para a população assistir, né? Então, passo por essa fase aí de captação, depois... Bom, agora tem que instalar as câmeras, né? Então, tem várias histórias engraçadas, né? Então, chegava lá nas lojas, nos comércios da região, batia a palma na frente. Eu quero colocar uma câmerazinha aqui, apontar para a rua e transmitir na internet. Não havia resistência? Muita resistência. Devo ter falado com umas 15, 20 comércios e levei 30 nãos, né? Ou seja, então houve obviamente uma frustração, né? Mas aí, como a gente não desiste do objetivo, na época aconteceu uma situação engraçada, que foi... Eu conheci uma pessoa e ela falou, olha, tem uma empresa de outdoor que eu acho que você deveria conversar com eles, Christian. Eles têm umas demandas lá internas, você deveria conversar com eles. Então eu fui até a empresa e a moça que me atendeu na época, ela começou a me explicar como que um outdoor custava R$1.000 e o outro R$3.000, por hipótese, né? Para a empresa anunciar. Basicamente era por conta da audiência, né? Nesse aqui passam 1.000 carros por hora, nesse passam 5.000 carros por hora. Mas o fato é como que eu provo isso? Como que eu provo isso para o meu anunciante, para o meu cliente? Então, na época foi até engraçado que ela chamou o pai dela, que foi o fundador da empresa, e ele falou, não, Christian, hoje eu pago um cara para ficar na rua apertando um botão, 1 carro, 2 carros. E eu achei muito engraçado, né? Eu fiquei imaginando como seria um cara na rua contando quantos carros passam, né? E ela falou, se você colocar suas câmeras e conseguir contar os veículos, eu libero todos os meus painéis se pôr a sua câmera. Né? Então, na época, obviamente, eu não sabia como contar, que tipo de algoritmo a gente ia utilizar, mas não, eu sei contar, a gente conta e tal, e vamos para frente. E aí foi onde ela liberou, na época, todos os painéis da minha cidade, e a gente escolheu lá 15, 20 painéis, colocamos as 15 câmeras, e aí sim deu-se origem ao site que a gente chamou de Veja ao Vivo. Certo. Nessa época, vocês tinham outras câmeras antes de colocarem nos outdoors? Quantas câmeras vocês tinham? Não, nós não tínhamos nenhuma. Foi como o projeto iniciou. Né? O projeto iniciou dessa forma. Então, depois desse acordo com essa empresa de outdoor, nós colocamos essas 15 câmeras, lançamos o site, e a partir daí começamos a gerar audiência em cima dessas 15 câmeras. Depois foi escalando. Mas o início foi exatamente essa conversa com essa mulher que abriu as portas na época para mim, né? Certo. E aí vocês conseguiram um algoritmo capaz de contar os carros e ficaram com esse cliente. Vieram outros clientes com outras demandas para vocês? O objetivo na época era monetizar com publicidade. Né? Então, o que aconteceu na verdade? Quando nós lançamos o site... teve muita audiência, muita gente acessando. Foi até engraçado, o site foi pro ar, acho que, não lembro exatamente, mas foi domingo à noite, e na segunda-feira o site já estava fora do ar, tinha caído, né, por conta do volume de acessos.
E o que a gente percebeu é que, bom, a gente está no caminho certo. Se a gente queria construir audiência, Sim. é o caminho certo. Logo após, começou a ter a gente começou a ter muita visibilidade em termos de mídia. Então, a mídia televisiva, na época, começou a contactar para entender o que era aquilo, por que essas câmeras ao vivo, aí entra na privacidade, né, fazer acordos comerciais para poder passar as imagens na TV. Então, muita coisa começou a acontecer e a receptividade do público foi muito legal, né, porque, não sei se você lembra, mas há 10 anos atrás, tudo que você via em termos de segurança, de vídeo, de câmera de segurança, era aquela coisa meio travada. Lembra que você via um vídeo, era quadro a quadro, às vezes o cara abria a porta, ele sumia. Nós, na época, desenvolvemos um algoritmo que o carro passava mais liso. Então, as pessoas não acreditavam que era ao vivo. Eles acabavam indo na frente da câmera, ligando pro amigo e dando tchauzinho. É ao vivo mesmo, tô vendo, é ao vivo, pô, legal, tal. Então, nos trouxe muita visibilidade. Foi o que nos levou até aí na época, um fundo de investimento que acabou fazendo o primeiro investimento nessa nossa tese de gerar audiência através de câmeras ao vivo. Certo. Inclusive, era uma iniciativa aqui no país, pelo menos, inédita, não? Bem inédita, bem inédita. Nós fomos o primeiro site a fazer isso no Brasil. Colocar câmeras ao vivo e transmitir na internet. Certo. E a partir do momento que entra esse investidor, como que a Camerite se desenvolveu? Então, aí a gente passou por várias fases, né? No começo foi uma fase de escalar essas câmeras, né? O investidor falou, olha, a ideia é legal, vamos sair de 15 câmeras para 1.000 câmeras no Brasil inteiro. Então, pô, audacioso plano. Bem audacioso o plano. E aí a gente foi aí estruturar de fato essa operação, né? Então, saímos de 15 câmeras de fato para 1.000 e poucas câmeras no Brasil, em todas as cidades capitais. E foi um momento de várias descobertas, né? Que câmera que dá audiência, o que as pessoas querem ver, será que a pessoa quer ver a Paulista ou o Guarujá, por exemplo, né? Será que a pessoa quer ver o estádio de futebol, que tipo de informação que nos gerava mais audiência? A gente foi descobrindo várias coisas, né? Nesse processo de escala. Nós colocamos, na época, 1.200, 1.300 câmeras no Brasil inteiro. Gerávamos uma audiência de quase 30 milhões de pessoas vendo esses vídeos, né, essas câmeras ao vivo. E aí entrou o desafio de monetização, né? Quer dizer, como que agora transformam isso de fato em dinheiro? Né? Até então vocês estavam testando, digamos assim, a tecnologia e vendo até que ponto podiam ampliar as possibilidades. Né? Exatamente. E aí, a partir daí, vocês viram um setor de segurança pública como um possível demandante, não? Exatamente. A gente vem num país que, obviamente, sofre muito, né, em termos de segurança. E nós, na época, estávamos tendo muita dificuldade para monetizar aquele conteúdo. Né? Então, vender mídia, você, de fato, compete com grandes players, né? Sim. Acho que vocês aqui até entendem melhor do que eu sobre isso. Então, você está competindo com o Google, com o Facebook, com o YouTube. Então, trazer esses anunciantes estava sendo um desafio muito grande para a nossa empresa. Só que no meio do caminho nós começamos a perceber uma oportunidade em termos de segurança. O que acontecia? Naquele universo de 1.200 câmeras, todos os dias a gente recebia entre 5, 10, 15 e-mails de pessoas relatando algum caso. Olha, me ajuda aqui porque roubaram meu veículo, roubaram meu caminhão, teve uma situação aqui. Então, teve várias situações que nos levaram a olhar para esse mercado de segurança de maneira geral. Né? Então, teve até uma situação que marcou muito o nosso time, que foi a queda da Arena Corinthians. Sim. Lembra que despencou, né, o topo da arena? No meio do caminho ali, nós percebemos que câmera em frente de estádio de futebol gerava muita audiência. Que tinha nada, mas as pessoas, acho que, né, que gostavam do clube, elas ficavam observando a frente do estádio, certo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, enfim. E nós tínhamos uma câmera lá. Então, quando ocorreu essa queda, algumas emissoras de TV começaram a nos contactar. Né? Grandes emissoras, grandes programas de televisão.
olha, eu preciso da imagem porque vocês são a única câmera que pegou a queda, o momento da queda. E nessa época nós não tínhamos imagem. Nós só fazíamos a transmissão ao vivo. Certo. Né? Porque armazenar era extremamente caro, né? E na época as pessoas inclusive não entendiam aquilo. Mas como assim tem uma câmera e não grava? Tá. Era complicado de entender. Então a gente começou daí a olhar para formas de como gravar isso e como monetizar esse conteúdo para endereçar um problema que era de segurança pública. Ao gravar, você passa também por um problema de uso de imagem, né? Quer dizer, você está sendo responsável por aquelas imagens que podem ter utilidades, usos, enfim, diversos. Como vocês lidaram com isso? Sempre um desafio jurídico, né? A história de privacidade, como que lida com isso, posso fazer, não posso fazer, né? Então, quando você olha sobre o aspecto de ambientes públicos, né? A gente percebeu que, na prática, quando a câmera está direcionada para um ambiente público, nós poderíamos fazer a gravação, né? Que era, obviamente, que com as devidos cuidados em termos de segurança, né? Em termos de LGPD agora, que está muito forte, né? Não expor isso, mas quando eu estou falando de segurança pública, a gente tinha a autorização para poder gravar, que é o que o governo faz hoje, né? Que é o que muita loja, por exemplo, faz. Coloca câmeras apontadas para a rua, né? Não existe nenhuma proibição nesse sentido. Existe, de fato, um desafio tecnológico, né? Como eu pegar 1.200 câmeras e gravar essas imagens, que seja por 30 dias na nuvem, né? Como fazer isso em termos de tecnologia? O desafio tecnológico era bem maior que o desafio de legal, né? E como vocês resolveram esse desafio? Foi aí... metendo a mão na massa e desenvolvendo tecnologia para viabilizar isso em larga escala, né? Então, time de engenharia trabalhando 24 horas por dia para poder viabilizar, né, toda essa estrutura, toda essa malha de câmeras. O desafio era gravar 1.000, mas como eu transformo isso em 10.000, 30.000, 300.000 câmeras, gravando na nuvem e ajudando, né, a endereçar os problemas de segurança pública do nosso país. Eu imagino que tenha sido bem custoso também, né? Sim, extremamente custoso. Tanto do ponto de vista de engenharia, quanto do ponto de vista de armazenamento e uso, né, desses grandes players de data center, players globais, né? Vídeo é um assunto complexo, né? De você lidar, de você gravar, de você manipular. É diferente de coisas textuais, né? Sim. Imagino que vocês deixam por um período determinado, né? O armazenamento e depois apagam. Sim. E como vocês fizeram esses contatos com secretarias de segurança pública, prefeituras? Como que foi feito isso? Antes de chegar na Secretaria de Segurança Pública, nós chegávamos nos moradores dos bairros. Então, o que a Camerite começou a perceber? Olha, tem um gap de segurança pública, né? No nosso país, esse gap existe há muito tempo. E como que a gente atua sem atuar diretamente à esfera governamental, né? Porque tinha uma restrição, inclusive, de investidor, né? Com relação a isso, enfim, corrupção, uma série de fatores. Então, o modelo oficial da Camerite que nós descobrimos foi: vamos juntar comunidades para que essas comunidades entendam que proteger o lugar onde eu moro é muito mais inteligente do que eu me autoproteger. Essa foi a grande sacada nossa, né? E foi, obviamente, com muito trabalho duro de convencimento para as pessoas. O que a gente começou a perceber é: não adianta a padaria colocar 50 câmeras internas, o condomínio mais 50 e a minha casa mais 30 por hipótese, né? Porque o crime ele acaba acontecendo e você não tem rastreabilidade desse suspeito. Então, ou seja, todo mundo investindo de forma isolada, extremamente caro, mas ainda não me sinto protegido. Ou tem uma falsa sensação de segurança, né? Então, ou seja, coloco cerca elétrica na minha casa, um monte de sensor, faço um muro de 10 metros de altura. Ok, mas em algum momento você vai caminhar na calçada, em algum momento você vai ao mercado, em algum momento você vai... Então,
como que eu transformo o ambiente onde eu moro, que obviamente é um grande desafio até cultural, né? Sim. Porque o ser humano, de certa forma, é um pouco egoísta, né? Eu quero cuidar da minha proteção. E a gente começou a entregar soluções tecnológicas para que as pessoas percebessem, olha, é muito mais barato e muito mais inteligente eu proteger a comunidade onde eu moro, né? Porque aí esse ato, né, que o cara quando vai cometer algum ato criminoso, ele fala, bom, aqui essa região está completamente cercada por câmeras. Então a chance de eu ser pego aqui, de eu ser preso é muito maior. Sim. Eu vou para uma outra região. Então, a gente basicamente unia a comunidade, né, para criar uma malha de câmeras, e aí sim nós chegávamos na Secretaria de Segurança. Entendeu? Então, muitas vezes era assim, olha, a Secretaria, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Metropolitana, nós temos aqui, por hipótese, 500 câmeras no bairro A, e estamos fazendo uma doação para que você utilize isso para melhorar a segurança desse ambiente. Entendeu? Então, a gente teve uma receptividade muito boa, né? Tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, porque a gente entregava uma tecnologia, uma plataforma, que ele conseguia ter uma visibilidade e aí sim aumentar a capacidade de resolução de problemas dele. Então, usando nuvem, usando tecnologia. Né? Quer dizer, as autoridades não passam mais a ter aquela foto, digamos assim, de onde aconteceu o crime, mas eles têm uma visão mais completa, né? De onde veio, para onde vai. Exatamente. Quando acontece alguma situação mais complexa, que de fato existe uma investigação, muitas vezes o trabalho da Polícia Civil é ir pedir imagem. Né? Então, você vê como isso não escala, como isso é ineficiente. Imagina você pegar um crime na Paulista, por exemplo, e você ter que determinar a rota daquele suspeito através de imagens de câmeras. Sim. Então, é muito prédio que eu tenho que parar, é muita gente que eu tenho que falar para salvar a imagem, para levar para o laboratório, para identificar esse suspeito. Então, quer dizer, você não tem capacidade de resolução. A partir do momento que eu te entrego, né, Polícia Civil, por hipótese, eu tenho aqui agora 2.000 câmeras no centro de São Paulo, e essas câmeras estão interconectadas e você consegue ter uma ação muito mais rápida de investigação. Sim. Opa, consigo entender. A pessoa cometeu o crime aqui, ela pegou essa rua. Em alguns casos, nós na Camerite determinamos até onde o cara foi parar. Porque tinha o poder da malha de câmeras. Certo. Né? Então, é muito legal. E aí você também traz, né, a participação da comunidade. Né? Que a gente, muitas vezes como cidadão, isso é um dever da segurança pública. Né? Eles têm que prover. Mas a gente já percebeu que se a gente não fizer nada, também fica complicado como cidadão. Sim. Né? Então, o que a Camerite faz hoje é tentar de uma forma conscientizar, e é muito barato. Né? Quando você divide essa conta, é muito barato você morar num bairro extremamente monitorado. Né? Então, esse é o nosso desafio. Né? A gente hoje tem a maior plataforma em termos de câmera interconectada do Brasil. Acredito que está aqui da América Latina, mas ainda há um desafio, né? Uma longa estrada de convencimento das pessoas, de trazer essas pessoas para mostrar que isso é mais eficiente. Né? Embora o conceito da Camerite seja criar essas malhas de câmera em comunidades específicas, vizinhanças, bairros, vocês pensaram em fazer algo do tipo uma cobertura de um grande evento, como o Carnaval, como uma virada cultural? Também existe essa iniciativa, até acho que há uns 4 anos atrás a gente fez alguma coisa usando tecnologia aqui em São Paulo mesmo, com drones. Existe eventos e monitoramento urbano são coisas diferentes, né? São verticais um pouco diferentes. Mas existe também essa demanda. Nós já fizemos algumas POCs com secretarias, com Polícia Militar, Polícia Civil, em termos de gestão de eventos e como monitorar aquele evento para que você não tenha nenhum tipo de problema ali. A gente já contribuiu em alguns eventos, sim, no Brasil. Saindo um pouco da área de segurança, é interessante notar que essa solução que vocês desenvolveram é útil também para aquele conceito de cidades inteligentes, em que você pode monitorar e ajudar certos serviços a serem mais eficientes, mais ágeis. Vocês pensam algo nessa linha? Perfeito, é um tema que está na moda aí, né? Sim, a gente acredita que
câmeras são apenas olhos, né? E você vai aplicar inteligência nessas câmeras. Então, você consegue, por exemplo, trabalhar sistemas semafóricos usando inteligência de câmeras. Você consegue, muitas vezes, interferir até em alterações de vias e em cruzamentos através de informações de câmeras, né? Então, por exemplo, hoje a gente já tem algoritmos que contam quantos veículos passam por hora, por minuto. É possível você identificar se existe, de fato, veículo naquela via ou não. Então, é um caminho que obviamente vai abrir um leque de oportunidades para que, de fato, se transforme uma cidade em uma cidade inteligente, né? Muita coisa passa por câmera, porque a câmera ela é um sensor que tem muita informação do que está acontecendo naquela rua naquele momento. Sim. Falando um pouco da tecnologia, vocês utilizam ou pretendem utilizar soluções de inteligência artificial ou algoritmos mais avançados que os que vocês já utilizam? Quando você está manipulando, né, milhões de streamings de vídeo, você obrigatoriamente passa por trabalhar com inteligência artificial. Né? E como a gente está muito focado em ajudar na segurança pública, a gente tem olhado para isso. Tem alguns algoritmos que já estão disponíveis, né? Um que eu sempre gosto de falar é de rastreabilidade de veículo por tipo, né, e cor. Então, é um algoritmo muito importante porque muitas vezes quando o crime acontece você não pega de fato a placa daquele veículo, né? Naquele momento que você está sendo abordado e a situação está acontecendo, você não pega a placa, mas você pega características, né? Então você sabe, por exemplo, que o criminoso usou um sedã branco, por exemplo, usou uma BMW preta, por exemplo. Certo. Então o nosso algoritmo hoje ele consegue rastrear em universo de 200, 300, 400 câmeras por onde passou um sedã preto, por exemplo. Certo. Né? Então, quando você está falando de processo investigativo, que você tem que pegar 400 câmeras, por exemplo, para você olhar uma a uma e identificar a rota desse sedã preto, você vai demorar semanas, muitas vezes, para fazer isso. Né? O nosso algoritmo ele processa tudo isso na nuvem e entrega isso compilado para que a pessoa que está investigando tome a melhor decisão. Então, esse é um dos algoritmos que a gente tem e foi um processo até bem importante de desenvolvimento, assim, um aprendizado para nós também. Você tem que categorizar isso, treinar o modelo computacional, o modelo de inteligência artificial, para que ele saiba o que é um veículo, o que é um sedã, o que é um hatch, o que é uma caminhonete, por exemplo. E foi um trabalho muito, muito legal de fazer e tem nos trazido assim, resultados extremamente positivos. Certo. Recentemente tem se falado muito sobre segurança prisional, né? A possibilidade de fuga de cadeias. Vocês têm alguma forma de acompanhar por meio de câmeras e fazer um reconhecimento facial para determinar se prisioneiros fugiram por tal direção? Sim, é possível, né, fazer isso. Esse assunto, de fato, virou um assunto do momento, né? E aí você tem vários algoritmos que podem ser aplicados nesse tipo de cenário, né? Então, algoritmos de invasão de área, de controle de perímetro. Você tem uma série de tecnologias que podem ser aplicadas. Né? O próprio reconhecimento facial, por exemplo. A questão, muitas vezes, né, quando você olha para o sistema prisional, são câmeras que não têm inteligência. Sim. Né? Então, é o que nós temos falado muito. Assim, não adianta você colocar uma câmera burra, né? Que é o que acontece hoje muito. Né? Você está vendo que o crime aconteceu, você está vendo... Né? Não passa disso. Não passa disso, exatamente. Então, é necessário que as pessoas entendam, né? Principalmente quem está à frente, né, desse tipo de projeto, desse tipo de desafio, né? Que precisa de inteligência. Né? Precisa de inteligência. E em muitos casos, a inteligência ela vai ser muito mais eficiente do que o ser humano. Sim. Muito mais eficiente. Essa história do treinamento de veículos, por exemplo, a gente mostra na tela esses veículos aparecendo. Muitas vezes eu não sei que veículo é aquele, você não sabe, mas a inteligência artificial sabe. Sim. Né? Então, é o mesmo cenário. Né? Eu ficar olhando para
50 telas, por exemplo, né? 50 monitores com câmeras, tentar procurar um indivíduo que está pulando um muro, vai ser ineficiente. Né? Agora, se a gente tem um algoritmo que fala, olha, esse ambiente não pode ser... não pode ter ninguém aqui depois de tal horário, ou se a pessoa tomar essa atitude ou dispara um alerta, aí sim entra intervenção humana. Então, inteligência artificial, bom, todos aí têm visto, né, o quanto tem evoluído e, obviamente, tem os riscos, né, disso também, da forma que é aplicado, mas eu não tenho dúvida nenhuma que, em termos de segurança pública, é extremamente necessário, extremamente eficiente, e é um caminho que não tem mais volta. Fala um pouquinho da Camerite hoje. Onde vocês estão? Quantos funcionários vocês têm? Na Camerite hoje nós temos aproximadamente 35 mil câmeras conectadas na nossa plataforma. É um grupo de quase 200 franqueados no Brasil. Sim. Somos sediados em Joinville, Santa Catarina. E acho que é isso, assim. Um time bem focado nessa missão, assim, né? De contribuir para que a gente, como cidadão, tenha uma vida mais tranquila, uma vida mais... sem aquele... Me fugiu a palavra agora, mas sem aquele estresse, né, do dia a dia, de estar toda hora olhando. Acho que não tem nada melhor do que você viver num ambiente seguro, né? Então, acho que esse é o nosso desafio, assim. Como que a gente pode pensar diferente, né? E levar segurança para as pessoas. E para o maior volume de pessoas, né? A gente brinca até internamente, fala como ser o Uber da segurança, né? Então, sabe aquela coisa, no passado poucas pessoas usavam táxi. Sim. Né? Hoje Uber qualquer pessoa pode utilizar. Então, esse cenário também existe em segurança. Hoje, no Brasil, acho que 5, 6% das residências tem algum tipo de sistema de segurança. Como que eu faço para que todas as pessoas possam usufruir de um sistema de segurança? Né? Não é nem usufruir, porque o cidadão, ele não quer ter acesso, não quer, eu só quero viver num ambiente seguro. Né? Não há nada mais desconfortável do que você, né, de que alguém invadindo sua casa, invadindo seu ambiente, nada mais desconfortável do que isso. Então, nosso desejo, assim como empresa, nossa missão é levar a segurança para todo mundo, levar esse conforto de você poder andar no teu bairro tranquilo, com seus filhos, sozinho, sem estar com essa sensação de insegurança, né? Que hoje, né, é um problema para todos nós, né? Sim. Todos nós, né? Principalmente em São Paulo, né? No momento que a cidade está. Então, é um desafio enorme. A gente sabe que tem dependências, né, de outras entidades, enfim, né? Mas não é esse o nosso foco. Assim, nosso foco é como que nós, como cidadãos, podemos contribuir de alguma forma e evoluir como comunidade, como ser humano. Acho que esse é o desafio nosso. E o futuro da empresa? Expansão, talvez internacional? A gente tem algumas contas já no México, alguma coisa na Costa Rica, ali mais América Latina, onde também eles dividem, né, um pouco dos nossos problemas em termos de segurança. E o sonho é muito grande, né? Acho que tem expectativa de escala global, né? Mas hoje ainda a gente está muito focado no Brasil, porque a gente vive num país muito grande, né? E num país com muitos problemas a serem resolvidos, né? Então, acho que eu vejo muito empreendedor falar, porque o Brasil, porque é difícil, porque não sei o quê. Eu discordo um pouquinho, acho que a gente vive num país que tem muita oportunidade, muito problema a ser resolvido. E a gente quer ainda ficar por aqui pelos próximos anos. E uma vez entregamos a nossa missão aqui, conseguimos cumprir, conseguimos contribuir de certa forma, olhar para o mercado internacional, que é muito desafiador, né? Então, acho que também muito empreendedor não tem essa visão, mas você vai para outro país, é outra cultura, são outros métodos, né? Estados Unidos é bem diferente, né, de América Latina, Europa também. É um misto cultural muito difícil, o entendimento sobre segurança pública é diferente, né, nesses países.
Mas eu diria que hoje a gente está num país que a gente tem aí um caminho aí de longos anos pela frente. Christian, muito obrigado por compartilhar a sua história aqui conosco hoje. Obrigado a vocês pela oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma e novamente agradeço a Isto É pela oportunidade de estar aqui hoje. Perfeito. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.